Boa noite, minhas preciosíssimas pérolas e meus preciosos diamantes. Não é porque eu percebo que não apenas as pérolas, mas o vídeo que foi produzido ontem, segundo o coração de Deus, atingiu também os diamantes, que são as pessoas, os homens de Deus, né, que têm usufruído, apesar de eles não terem participação na Rede Pérola, com exceção de alguns pastores, alguns líderes que solicitaram, eles estão marcando seu ponto lá nas mensagens, estão interagindo conosco e pode ser de grande valia para todos nós, uma vez que a rede ela foi criada para integrar. Então, todos que sugerirem, que deixarem comentários, eu estou postando não só na rede os vídeos, mas também no meu perfil pessoal e no meu perfil ministerial. Então, todos os comentários serão levados em consideração. Quero agradecer pelas curtidas, pelos comentários e dizer que me disponho a ajudar você a chegar no lugar onde Deus tem para você. Esse é o meu objetivo enquanto psicóloga, enquanto cristã. Ajudar você a ser tudo aquilo que o Senhor planejou quando você ainda era uma massa informe, como conversamos ontem. Deus já havia escrito os seus dias. E que o seu objetivo em 2015 seja alcançar esses dias. Ontem eu expliquei para vocês que esses dias foram escritos quando nós ainda não éramos nada, éramos apenas embriões. Hoje eu quero explicar para você, não pelo meu entendimento, mas pelo poder do Espírito Santo, como reconhecer o que nós temos que fazer a cada dia. É muito difícil, nós que temos filhos, que temos uma vida secular, no trabalho, em toda hora, todo momento nós temos que fazer escolhas. E nem sempre essas escolhas são alinhadas com a vontade de Deus. E é muito difícil. No entanto, a Bíblia nos garante que se nós buscarmos ao Senhor, Ele vai dar os respaldos necessários para que a gente tenha uma vida de vitória. E uma vida de vitória não significa que aquilo que a gente planejou aconteça exatamente igual ao que a gente planejou. Mas uma vida de vitória é uma vida onde a gente sabe que a gente está passando por várias situações, mas que está no centro da vontade de Deus. Jesus, quando foi crucificado, foi considerado derrotado. Paulo tinha um espinho na carne. Jó passou por várias tribulações. E nós temos muitos exemplos da Bíblia que nos fazem refletir sobre tal coisa, o sofrimento. O sofrimento que acontece com o justo também. Coisas que às vezes vemos nas igrejas, onde mulheres são apontadas por terem caído, por terem se separado, quando na verdade a culpa não é delas, é culpa de circunstâncias que as envolveram, na verdade. Então, vamos refletir um pouco sobre essa condição humana, essa condição que nos leva para o centro da vontade de Deus. E a condição principal para a gente chegar até Deus, aliás, a primeira coisa que eu quero discutir com vocês, falar com vocês a respeito de como chegar, como encontrar, como saber o que é vontade de Deus para a nossa vida ou não, é através do tempo e da sabedoria. Eu peço por gentileza que você possa dar um pause nesse vídeo e pegar a sua Bíblia para que você possa me acompanhar em uma leitura, na verdade em algumas leituras de alguns trechos bíblicos que mostram como a gente obter sabedoria, que mostra que ter sabedoria é algo, um dom gratuito para todos que procuram, segundo a Bíblia, e que
Todos que a buscar, né? Todos que buscarem a sabedoria vão ter, porque ela é um dom de Deus. Então eu gostaria de ler alguns trechos da Bíblia que me respaldam para que eu esteja falando sobre isso. É uma hora ótima para falar sobre isso, é aquela hora que a gente está pensando, horinha da noite que a gente às vezes não consegue dormir, vem para a internet para ouvir alguma coisa, achar alguma coisa que traga paz para nossas almas, traga conforto, traga orientação. Então, vamos ler um pouco o que a Bíblia fala sobre sabedoria e vamos refletir. Já pegou sua Bíblia? Se não, dá um pause aí e vai acompanhando, porque você precisa saber, né, o que eu estou falando e que o que eu estou falando não estou falando fora do contexto. Eu gostaria que vocês acompanhassem com a Bíblia na mão, né, o que a gente vai conversar hoje, que é a sabedoria, certo? A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar está em Eclesiastes 3. Em Eclesiastes 3, o texto se refere ao tempo e começa da seguinte forma: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo de 1 a 8, nos ensina que há um tempo determinado para cada coisa. E é esse tempo que você precisa conhecer para a sua vida, baseado no que conversamos ontem, baseados em que Deus escreveu os nossos dias antes mesmo que nós tivéssemos nascido. Mas Rosa, como que eu vou saber qual é o tempo para minha vida? Como? De que forma? Então, vamos para um outro texto. Vamos para Provérbios 1. Provérbios 1 trata-se de um texto de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, que eu acredito que vocês conheçam um pouco a história. E ele fala o seguinte, a partir do versículo 1, peço que abra sua Bíblia, dê um pause se for necessário e acompanhe. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras de prudência, para receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras do sábio e das suas proposições. Para você compreender tudo isso, minha irmã, minha querida pérola, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu li para você Provérbios 1, do versículo 1 até o versículo 7, parte A.
E eu quero dizer que temer ao Senhor, ler o que diz a sua palavra, buscar a sua vontade, é o princípio, é o início de uma vida com sabedoria. Mas você pode falar assim: ai Rosa, Deus já tem tanto pedido, vou levar o meu, tantos pedidos mais graves. Deus é onipotente, minha querida. Ele é onipresente, ele é onisciente, tudo pode, ele tudo pode, ele tudo observa, ele tudo ajuda, nos ajuda em tudo. Deus, deixa Deus ser o Senhor da sua vida. Deixa Deus ser o Senhor da sua vida. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, por favor, confira na sua Bíblia. A palavra de Deus nos diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança isso em rosto, e ser-lhe-á dada. Ou seja, se você não tem sabedoria, peça a Deus, mostre a Deus o caminho que você tem que seguir nesse ano. Que cada dia seja na vontade de Deus, que cada dia que você viva seja o dia que o Senhor planejou para você. Uma vida com o Senhor não é uma vida fácil. O Senhor diz: tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não é fácil seguir ao Senhor, não é fácil seguir ao Senhor. Mas a porta é estreita mesmo. E não é impossível. Sabe por que não é impossível? Porque Jesus veio a esse mundo para provar que nós, seres humanos, podemos passar por várias circunstâncias sem pecar. Jesus, ele sentiu todas as dores, todos os pesos, tudo que o ser humano pode sentir. Foi provado, foi tentado diretamente pelo diabo. Muitas vezes nós dizemos: é o inimigo, mas será que é o inimigo das nossas almas? Porque como ele ia se dividir para estar em vários lugares se ele não é onipresente? Então nós temos que pensar o que são atitudes nossas por não investir naquilo que é vontade de Deus, o que são atitudes nossas e o que são realmente interferências malignas para fazer a gente se desconcentrar e se perder no caminho. Eu queria também deixar aqui, para embasar um pouco mais esse meu discurso, um texto que se encontra em 2 Crônicas 1, de 2 a 12. Prestem atenção como o Senhor se agrada das pessoas que vêm pedir sabedoria a Ele. Vamos ler juntas? 2 Crônicas, capítulo 1, versículo de 2 ao 12. Decidiu, pois, o rei convocar todos os oficiais do exército, mais os juízes, para Gibeão. Também chamou todos os chefes políticos e religiosos de Israel. Levou-os ao cimo da coluna até o velho tabernáculo construído por Moisés, o homem ao serviço de Deus, no tempo em que tinha andado pelo deserto. Moisés. Foi só muito mais tarde que o rei Davi mandou construir outro tabernáculo em Jerusalém, para a Arca de Deus, quando mandou vir de Kiriat-Jearim. Também o altar de cobre, feito por Bezaleel, filho de Uri, neto de Ur, ainda ali se encontrava de frente do velho tabernáculo. Salomão, mas aqueles que ele convocara reuniram-se todos diante dele, enquanto foram sacrificados 1000 holocaustos oferecidos ao Senhor. O Senhor se agradou tanto dessa atitude de Salomão, olhou para ele, e no versículo 7 está escrito que nessa noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede-me o que quiseres e dar-te-ei. Salomão respondeu: ó Deus,
Tu foste extremamente bondoso para com meu pai Davi, e agora deste-me o reino. Só pretendo que as tuas promessas se confirmem. A tua palavra dirigida ao meu pai concretizou-se, e fizeste-me rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento para os governar com competência, porque quem seria capaz de dirigir sozinho uma tão grande nação como esta? Deus retorquiu-lhe, respondeu-lhe, na verdade, sendo assim, é a palavra do Senhor que veio a Salomão. Bom, sendo assim, que o teu maior desejo é seres capaz de servir este povo e que não pretendeste nem riquezas, nem honras pessoais, nem me pediste que amaldiçoasse os teus inimigos, nem tampouco que te desse uma longa vida, mas antes pediste sabedoria e conhecimento para guiar competentemente o meu povo. Por isso eu te concedo o que te pediste e ainda te darei tantas riquezas, prosperidades e honras como nenhum outro rei terá tido antes de ti. Não haverá também, depois de ti, outro semelhante em toda a terra. Então, esse texto prova o quanto Deus se agrada quando buscamos de coração sabedoria para agir com nossos filhos, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso curso, no nosso meio social. Deus se agrada quando pedimos sabedoria para Ele. E você vai perguntar para mim, mas Rosa, como Deus vai responder o que eu tenho que fazer? Como é que eu vou ter certeza do que eu tenho que fazer? Então, nós vamos voltar para Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5, a parte B. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Então, nesta noite, ou madrugada, como vocês preferirem, eu quero deixar a seguinte mensagem. Para você descobrir o chamado de Deus para a sua vida, você primeiro precisa pedir sabedoria ao Deus, nosso Deus. Porque em Tiago fala que Ele dá liberalmente, incondicionalmente a quem pedir. Uma outra segurança que você pode ter é que quando você faz isso, você se torna sábio. Se você tem o temor do Senhor, que é o princípio, é o início da sabedoria, você vai conhecer o tempo e o modo de fazer as coisas. E Deus se agradará de você, assim como se agradou de Salomão. Então, minhas queridas, para começar uma caminhada com Cristo, dentro do que Ele quer, peça sabedoria a Deus, para que Ele revele qual o tempo que Ele quer na sua vida. Se é o tempo de chorar, se é o tempo de rir, se é o tempo de ficar calado, se é o tempo de falar, se é o tempo até de clamar. Eu posso dar o meu exemplo. O Senhor vem trabalhando comigo nesse projeto Rede Pérola desde 2010, mas só agora, na virada, no finalzinho de 2014 para 2015, foi que o Senhor me liberou para estar à frente desse trabalho. Ele fez várias mudanças na minha vida, extremamente dolorosas, extremamente, mas a gente tem que se colocar nas mãos do Senhor, como um barro a ser construído como um vaso de honra, para a honra e glória de Jesus Cristo. Eu queria orar com você nesse momento. Você que está um pouco confusa, que tem decisão para tomar, que está precisando de sabedoria para saber o que Deus quer de você em 2015. Esse é o primeiro dia do ano. E que tal a gente começar 2015 na presença do Senhor, buscando aquilo que Ele tem para vossas e para minha vida. Também peço oração por mim, pelo meu noivo, pelos meus filhos,
pela minha saúde, porque nós estamos trocando experiências. Eu não sou melhor do que ninguém. E tudo isso que eu estou passando para vocês, eu também estou absorvendo, lendo a Bíblia, refletindo, orando, procurando fazer a vontade de Deus. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos nesse momento e vamos fazer juntas uma oração para que você possa dormir tranquila e tirar todo esse peso e angústia das coisas que tem para resolver amanhã, porque basta cada dia o seu mal, não é verdade? Então vamos lá. Senhor meu Deus, eu te apresento cada pérola, eu te apresento cada pessoa que tem escutado essas ministrações, eu te apresento essas vidas, esses caminhos, e te peço, Senhor, que as faça compreender qual o tempo de cada coisa, porque a tua palavra fala que o coração do sábio compreenderá o tempo e o modo. A tua palavra fala também que o temor do Senhor, o temor a ti, Jesus, é o início da sabedoria. Também posso citar outros versículos como uma mulher sábia edifica a casa, entre outras coisas, Senhor. Mas eu venho te pedir paz, tranquilidade para o coração das tuas servas, para o coração das tuas pérolas, que o Senhor escolheu, que o Senhor ungiu, para que um dia elas tirassem a ostrinha, abrissem a ostrinha dela, para que todos possam ver o brilho que elas têm. Conservem paz, conservem amor, abraça as minhas queridas, Espírito Santo. Te peço, meu Deus, em nome de Jesus, coloca cada uma no seu devido lugar, coloca as pessoas ao redor, retira aquelas pessoas que estão fazendo mal para as tuas pérolas, coloca pessoas, Senhor, que possam realmente fazer e ensinar essas pérolas a seguirem a tua vontade, transformando todas as suas feridas em pérolas preciosas. E juntas, eu creio, iremos formar um lindo colar para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Minhas queridas pérolas, uma ótima noite, se bem que já é de madrugada, mas é o tempinho que eu tenho, porque tenho que cuidar de crianças e coisas que vocês só vocês que são mulheres entendem, né? Então, uma ótima noite, a gente vai continuar se falando. Nós temos o nosso e-mail, redeperola@outlook.com, e estamos com um canal também no YouTube, onde eu vou estar postando essas mensagens, caso vocês queiram, não é? Então já existe um canal da Rede Pérola no YouTube. Que Deus abençoe a todas. Tenha uma noite de sono reparadora, tranquila, em nome de Jesus. Amém? Um grande beijo e até amanhã, se Deus quiser.